Olá, neste vídeo vamos iniciar a criação de um template gráfico para o carimbo do projeto. O carimbo que iremos desenvolver é formado por vários itens. Em vez de criarmos um único carimbo englobando todos esses itens, vamos particioná-lo para podermos usar em outras situações. Dessa forma, vamos começar pelo carimbo de projeto, cujo arquivo DWG, de referência, está disponível para download na descrição desse vídeo. No editor de templates, vamos criar um novo template gráfico. Com um duplo clique sobre a área de trabalho podemos definir o tamanho, de acordo com o tamanho do carimbo de projeto, com 175 mm de largura, 55 mm para as alturas, e zerar as margens. Na parte inferior do painel esquerdo do editor, vamos definir a densidade do grid para 1 mm na horizontal e vertical. Na barra de ícones podemos inserir uma linha, definir o seu tipo como desenho e, clicando duas vezes sobre ela, ajustar a sua altura para a mesma do carimbo. Então, da mesma forma que foi feito no vídeo anterior, na aba Inserir, vamos inserir o arquivo DWG referente ao carimbo de projeto, selecionar o ponto no canto inferior esquerdo da linha e, na janela de método de importação, definir por tamanho máximo. Caso o carimbo seja criado como um bloco, podemos desagrupá-lo, clicando sobre ele com o botão direito do mouse, para conseguirmos editar cada texto e linha. Para automatizar o carimbo, é necessário substituir os textos simples por campos de valor. Na barra de ícones, ao lado das ferramentas de desenho, há a opção para inserir símbolos, imagens, campo de valor e campo gráfico. Os campos de valor são textos paramétricos que buscam informações do modelo. Para cada texto, contendo as características do projeto ou do desenho, vamos inserir um campo de valor. Começando pelo número do projeto, vamos inserir um campo de valor logo abaixo do texto existente. Na janela que se abre na sequência, aparecem todos os tipos de campos disponíveis, como por exemplo, informações do desenho, projeto e revisão. Neste caso, utilizar o atributo de projeto number. Com um duplo clique sobre o campo de valor inserido, podemos ajustar o conteúdo, o formato e a disposição. Para manter as mesmas características do texto já existente ao importarmos o carimbo, podemos verificar a sua fonte e o seu tamanho, e aplicá-los no campo de valor que inserimos. Nas propriedades do campo de valor, em fonte, vamos alterar a proporção para 1, a cor para azul e o tamanho para 3,5 mm. Alinhar o texto ao centro e ajustar o número de caracteres para 15. Para definir o nome do projeto, o campo de valor terá o atributo de projeto igual a name. Acessando as propriedades do campo, em fonte, alterar a proporção para 1, a cor para verde e o tamanho para 2 mm. Alinhar ao centro e modificar o comprimento para 30 caracteres. Como essas características de fonte se repetem mais vezes, é possível fixá-las para novos campos de valor. Para definir o tipo de estrutura, vamos inserir um campo de valor e utilizar o atributo de projeto Object. E alterar o alinhamento para centro e o comprimento para 50 caracteres. No responsável pelo projeto, utilizar o atributo de projeto Designer e alterar o comprimento para 30 caracteres. Para o campo correspondente ao responsável pelo desenho, podemos inserir um campo de valor com o atributo dr_drawn_by, localizado dentro da pasta user_defined. Na janela de propriedades, alterar o comprimento para 30 caracteres. Os próximos campos a serem inseridos são informações de desenho. Então, ao inserir o campo de valor na descrição,
selecionar o atributo de desenho Title 1. Neste caso, ajustar a fonte, alterando a cor para ciano, o tamanho para 2,5 mm. Aumentar também o comprimento para 50 caracteres. Para o arquivo, vamos inserir um campo de valor e definir mais de um atributo, concatenando-os. Vamos selecionar primeiro o atributo relacionado ao número do projeto, por meio do atributo number. Em seguida, na janela de propriedades do campo, temos a opção de definir uma fórmula. Para concatenar, basta inserirmos entre cada atributo o sinal de mais, e, para inserir um texto simples, é necessário colocá-lo entre aspas. Para inserir os demais atributos, pode-se tanto escrevê-los, ou definir a função e o atributo. Após inserir um traço como texto e acrescentar o sinal mais, vamos definir a próxima função como obter valor, e, posicionando o cursor entre as aspas, selecionar o atributo de desenho Title. Concatenar com o texto R, de revisão, mais o atributo de revisão Mark. E, por último, o texto.dwg. Antes de clicar em OK, clicar no botão Verificar para a fórmula ser verificada, e, por enquanto, ignorar este aviso de atributo desconhecido. Por fim, podemos aumentar o número de caracteres para 70. Em folha, utilizar o atributo de desenho Page. Editar a fonte, alterando a cor para ciano e o tamanho para 6. Neste caso, modificar o comprimento para 2 caracteres. Para a escala, utilizar o atributo de desenho Scale 1. O campo de valor para a data utilizará o atributo de desenho DateCreate. Para o número do documento, definir o atributo de desenho Title, correspondente ao número do desenho que iremos ajustar ao gerarmos um desenho. Iremos selecionar os 3 últimos campos que inserimos, e pressionando as teclas Alt e Enter do teclado, conseguimos ajustar o alinhamento para o centro, e o comprimento para 10 caracteres de uma só vez. Por fim, podemos salvar o template como carimbo projeto. Bom, esse vídeo se encerra por aqui, e, no próximo vídeo, daremos continuidade inserindo o logo da empresa. Bons estudos e até o próximo vídeo.